boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola, a resenha mais bem informada da sua TV. E chegando junto hoje essas duas feras, Daniel Oliveira e Sérgio Boas, que estarão comigo hoje repercutindo tudo sobre a estreia de Grêmio Inter na Libertadores da América. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cris, Serginho, telespectadores. O Internacional valeu muito pelo resultado. Era o que o Inter tinha que fazer no jogo de ontem e cumpriu a sua missão. E o Grêmio, hein, poderia até ter sido melhor. Boas. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Cris e Daniel. Era fundamental para o Internacional chegar à vitória e agora no Beira-Rio, com o apoio de sua torcida, vai encaminhar a classificação. O Grêmio teve a oportunidade de ganhar, mas não dá para colocar no lixo esse pontinho conquistado na Argentina. Não dá. E olha só, você está convocado a entrar na nossa resenha. Mande seu vídeo para o nosso WhatsApp, 51 992 24 12 20. E aproveitem que eles estão aqui, Daniel e Boas. E você já sabe que a gente está sempre online. Vamos sentar, meninos, e vamos começar falando de Internacional, que ontem foi enfrentar o Palestino no Chile. O primeiro tempo começou ali meio entruncado, não fazia gol, quase levou, mas depois brilhou a estrela do homem Libertadores, Rafael Sobis. O Internacional, primeiro, tem um grande goleiro, que é o Marcelo Lomba, que nos momentos difíceis ele foi brilhante. Tecnicamente, pelo menos para mim, não foi um jogo admirável, né? Não foi um jogo tecnicamente com uma boa qualidade, mas enfim, o Inter precisava da vitória. O Odair foi cirúrgico na modificação, colocando o Rafael Sobis. Pouco importa se o goleiro falhou no gol do Internacional, o importante eram os 3 pontos. Gostei mais uma vez do Edenilson, Moledo, achei um baita zagueiro, outra vez tirando tudo que é para a área do Internacional. E o Patrick. E aí, Daniel, Pantera Negra também brilhou, na tua opinião? Moledo? Jogou bem, Edenilson. jogou bem. O melhor jogador do Inter foi o goleiro, foi o Marcelo Lomba. Né? Mas eu gostei do Patrick. O Patrick é o jogador que dá aquilo que, de repente, o Nonato, por característica, não consegue, que é a chegada mais forte na área, né? Eu não tenho muitas críticas ainda em relação à atuação do Internacional. Então, eu vou dizer o seguinte para o torcedor, sem ter a pretensão de ensinar, porque não estou aqui para isso. Gente, a exigência está muito alta em relação ao time do Inter. O futebol do Internacional pode melhorar apenas um pouco. O Inter ele tem que ser mais efetivo. Ele tem que ter a oportunidade de matar. Por exemplo, eu ouvi muitas críticas e li críticas ao William Potker, sinceramente. Não achei que o Potker jogou mal ontem. Outro jogador foi criticado, o Iago, que eu sempre falo aqui, jogou muito bem. É um jogador que tem bom cruzamento. Quando chega à linha de fundo, sai uma jogada positiva. Então o Internacional, claro, ele vai ter que jogar mais se quiser ser campeão da Libertadores. Mas o torcedor vai ter que entender o limite e o jeito que o Inter joga no decorrer dessa competição. A exigência está muito alta. Ontem eu não gostei do Nico Lopes. Eu esperava bem mais do Nico Lopes pela qualidade que todos nós sabemos que ele tem. Mas o Inter tem que melhorar e melhorar muito a fim de preparar a entrada do Paulo Guerreiro no time. Tem que estar preparado para encaixá-lo na equipe. E qual a avaliação de vocês sobre Pedro Lucas? Olha, conseguiu um cabeceio que quase resultou no gol do Internacional. Um jogador esforçado, eu daria uma nota 6 para ele. Acho que ainda é um jogador que está tímido, tem que se soltar mais. Talvez a confiança, a importância de marcar um gol, né, pode dar mais segurança ao Pedro Lucas. Eu ainda mantenho a minha posição, acho que ele tem a sua qualidade, mas eu ainda estou notando esse jogador um pouco inibido. Acho que está pesando essa responsabilidade para ele. Virando a chave, vamos comentar agora Rosário Central e Grêmio, que levou um susto ali no primeiro minuto, né, da partida, com o gol do Rosário Central. O Grêmio e eu, né? Porque a gente transmitiu o jogo ontem, eu abri a jornada cheia de esperança e tal, e com 2 minutos de partida o Rosário já abria o placar, né? E o que aconteceu para esse gol do Rosário Central entrar antes do segundo minuto de partida, Daniel? Costuma-se falar o time ligado e tal. Eu, sinceramente, eu acho que a falta de proteção ao Leonardo Gomes resultou no gol, né? Porque não foi só a chegada do Rosário naquele lance, né? No lance que gerou o 1-0. O Rosário jogou muito por ali, né? Até pensei que o Renato, nas mudanças que ele fosse fazer,
ele optaria pelo Montoya. Me surpreendeu ele não ter utilizado o Montoya. Mas realmente o Grêmio tomou um gol de desatenção e de uma falta de proteção a um lado que foi praticamente todo ele utilizado pelo Rosário no primeiro tempo. Sérgio Boas, a atuação do Luan comprometeu o placar do jogo? O Luan não entrou em campo. O Luan ficou em Porto Alegre. Foi depositada uma grande esperança nele, porque ele disse que voltaria a ser o Luan quando foi rei da América. Então, está começando o ano, é tudo com ele, mas ontem eu não gostei da atuação dele. Eu gostei, por exemplo, do Marinho. O Marinho, para mim, está conseguindo demonstrar algo positivo. E que apanhou demais, né, Bola? Que o Rosário bateu no Marinho ontem foi um absurdo. O Rosário amassou a carne ontem. Era ele. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre a atuação do Grêmio e do Internacional com essa dupla que está aqui hoje, Sérgio Boas e Daniel Oliveira, porque a gente vai conferir a opinião do pessoal que está lá no toque de bola, Alex Bagé, com Claudião, César Cidade Dias e Paulete. Não tem que jogar coisa nenhuma, rapaz. Não, mas ele não entrou bem ontem. É o que o Inter tem no momento. Mas até eu entrava bem, os caras estão com a língua na cintura. O ideal, mas é por isso que nós estamos batendo na tecla que o Internacional obteve um ótimo resultado. O desempenho ainda está devendo. Jogou bem o Inter, rapaz. Vocês estão cornetando o Inter. O Inter jogou contra um time que aqui no Gauchão teria dificuldade. O resultado foi bom. O Inter é líder do Grupo A, tem só uma partida. Mas ele, em relação ao que ele vinha jogando, não jogou tão mal. Na minha opinião, jogou a mesma coisa. Pela estratégia do jogo, Paulete, após estabelecer a vantagem numérica de 1-0, o Internacional usufruiu do espaço que o contra-ataque permitiu e teve mais 2, 3 chances de fazer gol. Mas exatamente isso. Isso é estratégia de jogo. Mas que estratégia? O melhor jogador do Inter foi o Lomba. Exatamente como fez com a Avenida. Com a Avenida foi igual. O melhor jogador do Internacional foi o goleiro. Foi o Marcelo Lomba. Ele não está lá para isso? Não, tudo bem que está preso, mas foi amassado pelo Palestino, senhores. Não foi o Palestino amassado. É o Veranópolis até nas cores. Não foi amassado. Quando eu falo que eu falo do Caxias, o resultado tudo bem, né? Mas o desempenho ficou a desejar. Não, correto. É ou não é o Sérgio Boas, Cris Bart e Daniel Oliveira? Eu entendo assim, primeiro, cumprimentos a todos, que era fundamental para o Internacional derrotar o Palestino. Missão cumprida pelo Inter, que agora vem para o estádio Beira-Rio para garantir a classificação. Então, como tem esse Aliança Lima, que não é, olha, esse jogo é complicado para o Inter, hein? River Plate e depois o Palestino novamente, então o torcedor tem que apoiar e ter calma. Não vai achar que o Inter vai faturar 3 pontos contra o Aliança se não se esforçar e ter um comprometimento com o jogo. Agora, ontem cumpriu a missão, o Lomba foi o melhor jogador em campo, gostei demais do Patrick, do Edenilson. O Nico Lopes, na minha opinião, deixou a desejar. Tem um ponto que é crucial, né? O Internacional cumpriu a sua missão. E o melhor goleiro e o melhor jogador, como disse há pouco, o Boas, foi o goleiro do Inter. Ou seja, o Inter foi ameaçado. É claro que o Internacional tem condição de apresentar um futebol melhor. Mas ao contrário de muitos, eu acho que o Inter não foi tão mal assim, não. Acho que o Inter jogou para o gasto. Penso que a exigência é que ela está muito alta. E ao contrário de alguns jogadores que foram cobrados, eu entendi que eles jogaram bem. Eu não achei que o Potter foi mal ontem. Né? Eu não achei que o Patrick foi mal ontem, nem o Iago. Eu achei que esses 3 jogadores jogaram bem. Agora, há um limite em relação ao time do Inter. Talvez a exigência ela esteja além daquilo que o Internacional possa dar. Né? Pessoal, Cidade, diga. Era para ti a pergunta. O Sobis tem que ser titular no próximo jogo? Evidente, os melhores têm que jogar. Essa história de jogar com os piores é uma coisa que normalmente ela, na hora que precisar, vai dar errado. Futebol, há pouco, eu vou contar um pouco dos bastidores aqui do nosso debate. Há pouco chegou uma fotografia do time de 1970 aqui, daquele grande time que o Claudião fazia parte. E o Claudião conseguiu dizer, nesse microfone, que alguns jogadores desse time de hoje, do Inter, que jogou ontem contra o Palestino, jogaria no time de 70. Eu quase me atirei da janela. Primeiro que eu não disse que jogaria, eu disse que adaptados ao meio seriam bons jogadores naquela época também. Mas é isso que eu disse. Oi, Cris. Vamos falar um pouquinho de Grêmio agora? Não, eu só quero dizer o seguinte, para mim o único jogador de hoje que jogaria na década de 70 é o Zeca na lateral direita.
Boa, Serginho. Grande Sérgio. Beleza, meu ídolo. Mas, ô Serginho, por favor, esperava mais de ti, obviedades não. E o Renato jogaria, hein? Boa, Sérgio. Hein, Bagé? Renato jogaria no time de 70? Eu acredito que o Renato jogaria. Aonde? O Renato. Não, que ninguém jogaria naquele time. Eu tô perguntando. Ninguém jogaria, não. O Potker jogaria e o Renato não. É que o Renato jogaria no time do Grêmio, não do Inter. Ele era o time do Inter. Não tem problema. Na minha opinião, o Renato jogava mais que o Valdomiro. Na minha opinião. Então, mas ele jogaria no time do Grêmio. Não, eu tô falando pra provocar, porque ninguém pode jogar mais que aquele time dos anos 70 do Inter. Não pode, Daniel. Ô, Bagé, vamos falar então de Rosário Central e Grêmio. Não, mas sabe que nós analisando também a questão do Rosário, por exemplo, nessa situação de jogador que recebe a oportunidade. O Viseu recebeu 4, 5 oportunidades e para alguns torcedores, o Viseu desperdiçou gols. Eu, por exemplo, do que a gente estava analisando aqui, considero que dessas 5 oportunidades que recebeu, 3 foram criadas por ele. E eu não considero que tenha sido desperdício. Deixa o Viseu jogar, o Viseu foi bem, eu concordo contigo, deixa jogar. Mas o Grêmio jogar. foi surpreendido pelo Rosário? Não, foi. É assim, futebol. Só foi surpreendido quem imaginou que jogar com a Argentina era fazer um joguinho na esquina. Mas a maioria absoluta achou que era uma barbada. Não. Inclusive o senhor. Não, senhor, eu não falei em resultado. Inclusive a única coisa que eu lembro é que numa enquete aqui vocês votaram que era 2-0, 2-0. Foi sim, vocês nada. Mas não vamos tapar o sol com a peneira. Se fosse 3-1, tava normal o jogo. Aí é que tá, claro. Né? Eu concordo com o Paulete e convenhamos. É que eles são uns românticos, os dois. O Grêmio é que não deixou o placar ser maior, porque as oportunidades o Grêmio criou, né? Mas o jogo não quer saber disso, quer saber quem é que botou pra dentro. Bom, mas aí é uma questão de efetividade, né? Efetividade o que é? Terminar aquilo que tu começa. Se tu pegar os números de Palmeiras e Júnior de Barranquilla, por exemplo, o Palmeiras foi super efetivo no jogo. O Júnior chegou 16 vezes, o Palmeiras teve 4 finalizações e ganhou o jogo. Esse é um dos requisitos principais de um jogo. É isso aí. Mas nós, comentaristas, precisamos entender o que aconteceu. O fato é que o Grêmio perdeu oportunidades, criou oportunidades e acabou não convertendo. Isso é que a gente precisa entender. Aí não vai se crucificar o Viseu por causa disso, porque ele criou as oportunidades. O André entrou no segundo tempo e não aconteceu rigorosamente nada. Mas quando quem o André é que crucificou o Videus? Não, já tem gente dizendo aí, perdeu o gol, foi aí, centroavante. César, o Luan foi para Rosário, naqueles patinetes que tem lá no Parcão, porque parece que ele não chegou lá, né? Tá bom. Olha só, vamos dar um tempo aqui da resenha. Já voltamos a falar de Grêmio. Por que falando do jogo do Internacional? Os rapazes aqui, o pessoal lá do Toque de Bola, falando que Marcelo Lomba foi o grande nome do jogo, e sim, foi o craque do Inter, mas não tem como passar em branco a atuação do homem Libertadores, Rafael Sobis. 10 Libertadores na carreira, disputou a competição em todos os times que participou, onde ele atuou, e ele falou após a partida dessa estreia do Inter na Libertadores com o gol de Sobis, e quem traz essa informação pra gente é o meu parceiro Matheus Dávila, que está na Central Band de Esportes. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. E Libertadores da América Internacional, não tem como não falar de Rafael Sobis. Já que ele namora uma Miss, dá pra dizer que ele é o Mr. Libertadores da América. No Inter, é craque, não tem jeito. Ontem foi o personagem do jogo, entrou no segundo tempo e fez o gol. Emocionado, Rafael Sobis falou após a partida sobre a importância desse primeiro gol após o retorno, ainda mais numa Libertadores. Vamos conferir. O gol é uma consequência, né, cara? Tem tantas vezes que a gente chuta, o goleiro pega ou alguém tira de cabeça. O que resta a nós é seguir tentando. A gente tem que tentar, porque a gente sabe quais são as chances que se tem de fazer um gol em cada circunstância do jogo. E muitas vezes ele pode não acontecer, mas tem que tentar. Importante a vitória. Acho eu, como atleta, valorizar muito também o nosso time defensivamente, porque era um jogo difícil, um time difícil de jogar, um estilo de jogo diferente. Eu acho que o nosso time se adaptou bem, Lomba, Cuesta, Zeca, Iago.
O Sobis que não é titular, Cris, mas ele é muito valorizado pelo técnico Odair, pelo trabalho que faz nos bastidores com os jovens. Conversa é uma peça ativa no elenco do Internacional e ontem foi presenteado com um belo gol de falta, né? Surpreendeu o goleiro da equipe do Palestino, Cris. Isso aí, Daniel Oliveira sempre falou dessa importância dentro e fora de campo de Rafael Sobis, mas não só fora de campo, dentro de campo, porque ontem falou a voz da experiência, não foi, Daniel? Essa é a palavra. Essa é a palavra. O gol do Rafael Sobis foi gol da experiência. Porque pode-se dizer que foi falha do goleiro, mas o goleiro não esperava que o Sobis metesse a bola ali. O goleiro esperava o cruzamento. A tendência era a bola alta para alguém desviar, né, Boas? Claro. E aí é que vale a experiência do Rafael Sobis. Ele quis fazer aquilo ali. Ele viu a posição do goleiro e meteu a bola onde havia um espaço para tentar justamente fazer o gol. E olha que a bola tem velocidade, hein? E ela tem a queda da bola, ela foi muito rápida. É a importância de um cara que conhece os atalhos da competição. E agora começa a discussão. Rafael Sobis tem que jogar ou tem que ficar no banco? Aí eu te pergunto, Sérgio Boas, Rafael Sobis deve ser titular? Comprovou que sim. Num primeiro momento, eu achava que não, que ele tinha que entrar no decorrer da partida para não sacar o Pedro Lucas. Mas agora ele vai ser titular. E ontem quebrou-se um tabu, né? Pela primeira vez, o Internacional venceu em estreia de Libertadores. Antes só tinha empatado ou perdido e pela primeira vez venceu o Odair Hellmann, entrando para a história, hein? Mas o torcedor está com uma implicância ainda em relação ao Odair. Entende que o Inter não jogou bem ontem por causa do treinador. Eu penso o contrário, acho que o Inter jogou o que poderia jogar. Vai melhorar um pouco mais e o torcedor vai ter que ter paciência. Agora, o lance emblemático, né? Uma vitória, o que representa no aspecto psicológico, porque ele enfrentando o Palestino e ganhando como ganhou, ele vai mais embalado para o jogo contra o Alianza no Beira-Rio. Quer dizer, se o Inter faz 100% nesses 2 jogos, ele fica numa situação muito tranquila em relação à classificação. E depois eu quero saber de vocês o que aconteceu no jogo Aliança Lima e River Plate, porque antes eu vou voltar lá na Central Band de Esportes, onde está o Matheus Dávila, porque quem encantou ontem à noite foi Everton, com aquele gol que foi uma verdadeira pintura. E para muitos o nome do jogo, não é, Matheus? É verdade, Cris, o nome do jogo, inclusive pela Comebol, o Everton ele foi premiado pela Comebol como craque da partida, fez um golaço, pintou um quadro lá em Rosário e foi homenageado pela torcida gremista nas redes sociais. É um jogador que vive um momento especial. E ele, ao lado do técnico Renato Portaluppi ontem, deu entrevista coletiva e falou justamente sobre o gol e a confiança que tem vivido no Grêmio, que faz com que jogadas como aquela pareçam naturais. Por muitas vezes, né, você acaba caprichando demais, acho que na hora ali eu consegui tirar bem o marcador da jogada, ter tranquilidade, que o professor sempre pede, e na hora de finalizar ali acabei optando por bater alto, né? Ele acabou sendo feliz ali fazendo a defesa, pegando na mão dele, como eu falei. Talvez se eu tivesse batido rasteiro ou então no outro canto eu poderia ter feito gol, mas felizmente ali logo depois tive outra oportunidade, né? Onde fui feliz e creio que esse ponto é bem importante também. É o futebol, né, Cris? O Everton teve uma grande oportunidade no primeiro momento, desperdiçou, depois fez um golaço. Está se preparando para a seleção brasileira. Nesse mês agora de março tem 2 jogos amistosos e ele deve receber uma oportunidade do técnico Tite na equipe. Pois é, falando em seleção brasileira, Boaz e Daniel, Vinícius Júnior se lesionou, Neymar lesionado, é a grande chance do Everton. Eu lamento muito a lesão do Vinícius Júnior. Também. Seria uma grande oportunidade para ele. O Neymar a gente já sabe, já conhece, sabemos da qualidade dele, mas eu entendo que o Neymar agora é bom deixar ele um pouquinho de lado. Por quê, pô? Deixa ele curtir a Anitta aí junto com o Medina. Vamos deixar ele descansar um pouquinho. Eu acho que ele pode curtir a vida, mas larga então, né? Eu não tenho nada contra, eu acho que se tem dinheiro, eu também, se tivesse dinheiro, estava viajando pelo mundo, eu com a família toda. Agora, convenhamos, né? Ele ainda é um jogador de futebol. É aquela história, o Neymar, quando tiver 70 anos, continuará sendo o menino Ney, frequentando festinha, é tipo o Ronaldinho Gaúcho, assim, e não com amadurece. Os sabe, não amadurece, é toys. E é toys, é o toys da terceira idade, vai continuar sendo o garoto. Ele não está cuidando mais da carreira dele. Ele está preocupado em ser estrela,
popstar, futebol já não o entusiasma mais. Esse o Neymar, mas aí, se o futebol não entusiasma mais um cara como o Neymar, é uma ótima oportunidade para o Everton se fartar na posição. É o melhor atacante no futebol brasileiro hoje, não tenho a menor dúvida, né? Eu espero que o Tite o escale, né? Tomara. E o outro atacante do Grêmio, Felipe Vizeu, que muito se comentou dos gols que ele perdeu, que não foram poucos, e eu queria que vocês fizessem uma avaliação disso. Tá, esse tipo de gol aí é difícil fazer, bola dividida, né? Ele teve algumas oportunidades, evidente. Essa aí ele bateu com o pé direito, a gente sabe que ele é canhoto, mas enfim. Talvez eu tenha visto algo que pode ser diferente do que as pessoas acham. E essa imagem, para mim, ela traduz tudo. Eu senti o Felipe Vizeu nervoso ontem. Mas já jogou no Flamengo, mas foi a primeira Libertadores da América dele. A responsabilidade para ele também era muito grande. Claro, muda. É outro jogo, é outra realidade. E é um profissional que também está batalhando pelo seu espaço, Não, e tem outra, Porque né, tem bafo na nuca. Claro, ele está jogando um time que hoje é tido por muitos como grande candidato a conquistar a Libertadores. E então tem acho que ele estava Tardelli, ansioso, né? Tem Tardelli. Ele tem o bafo na nuca, ele quer também mostrar o serviço dele. Ele está certo em querer e muito. Estava presente em todos os lances. Eu, sinceramente... Então tem que deixar o Felipe Vizeu jogar. Tô com Boas. Agora, vou dizer uma coisa para vocês, assim, ó. Diante de tudo que se falou ontem, eu acho que o Grêmio tem que lamentar esse empate, sim. Tu acha que sim? Sinceramente. Poderia ter sido bem melhor. Por isso que foi o meu destaque inicial. O Grêmio tinha a condição de vencer o jogo. O Grêmio reclama, né? Esse pênalti sofrido pelo Jeromel, puxão na camisa. O Zampedri, que foi o jogador que o Jeromel depois revidou. Na sequência, Jeromel revidou na área do Grêmio, o que também seria um pênalti, deu cotovelada e tal. E eu tenho uma pergunta, Daniel, depois, analisando essas imagens, não tem como suspender um jogador, dar uma penalidade para o clube? É perigoso. Devido ao que aconteceu. Nós não temos as imagens, tá, gente, da cotovelada de Jeromel, logo depois desse lance, dentro da área do Grêmio. Mas eu queria saber se não pode prejudicar a equipe. Eu acho que tem que evitar. Primeiro que o que aconteceu com o Jeromel depois foi um revide. Okay. Eu transmitindo o jogo ontem, eu disse na transmissão que foi pênalti. E pegou muita gente de surpresa. Porque como se teve a imagem ampla... Em qual dos lances tu disse? No esse lance que a gente está mostrando agora. Esse da camiseta, ok. Eu até cheguei a falar na transmissão, digo, olha, a gola da camiseta do Jeromel parou no ombro. Eu vi penalidade, até os colegas ficaram surpresos quando eu falei isso. Mas eu tinha visto o pênalti ali. Como eu também vi a irregularidade no lance do Jeromel. Diante de tudo que aconteceu ano passado e a postura que o Grêmio teve em relação à Conmebol, não convém dar, eu estou falando para o Grêmio, não convém dar qualquer motivo. Portanto, calma, Pianinho, vamos evitar. Piano fino. É isso aí. Boas. Não, foi pênalti. Pênalti indiscutível. Os dois lances ou esse aqui? Não, esse aí. E com relação ao lance, aquele outro, foi uma cotovelada, né? Ele usou o cotovelo no rosto do Tomara que não tenha denúncia, né? Se tivesse VAR ontem, o Jeromel ia se complicar. Ixi. E talvez o pênalti fosse dado também. Matheus. E aí, Matheus, quem se pronunciou depois do jogo foi o técnico Renato, não é? Ele não gosta muito de falar sobre o tema, a arbitragem é o ponto que o Renato ele tenta evitar nas entrevistas coletivas, mas ontem as imagens são muito claras. Teve o lance da penalidade na área do Grêmio e também na área do adversário. Isso acaba chamando a atenção, o Rosário Central também saiu na bronca. Mas o técnico Renato foi questionado e respondeu o seguinte sobre a polêmica. A gente sabia que nós iríamos encontrar bastante dificuldades, até porque a Libertadores é totalmente diferente do Campeonato Argentino, eles viraram a página e estão buscando uma classificação também. Então, dificuldades nós já tínhamos certeza que iríamos encontrar, como encontramos. O que eu não gostei da equipe foi que eu alertei bastante antes mesmo da partida começar, que nós tínhamos que entrar focados, determinados, concentrados, para a gente não tomar o gol. E infelizmente nós tomamos um gol logo no início, talvez por falta de atenção. O Renato ele evita falar sobre a arbitragem, se nega nas entrevistas, faz uma leitura sobre o Grêmio dentro de campo. No total, no resultado geral, o Renato achou positivo o ponto conquistado fora de casa, Cris.
Tá justo. Olha só quem está participando lá no nosso WhatsApp. É o nosso telespectador, agora é um colorado. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, donos da bola, os amigos da bancada aí, Cris Bart, Serginho Boas, Danielzinho, meu bruxo, o Mendes de Canoas. Internacional, eu acho que já jogando futebol muito pequeno, porque ainda pode jogar. Ontem era para jogo para ganhar fácil. E Sobs e D'Alessandro tem que ser titular. Não interessa quanto tempo eles conseguem jogar. Tem que ser titular, dar intensidade, experiência e respeito para a equipe. Um abraço, valeu! Olha, Mendes, eu endosso o que tu falou. Para mim, Sobs e D'Alessandro bota em todos os jogos. D'Alessandro eu não sei, mas o Sobs... É que o D'Alessandro depende muito da estratégia do jogo, né? Acho que essa é a grande questão. Boa. Esses dois têm aquela galhardia para a competição. Né? Agora, eu concordo aqui com o Daniel. O D'Alessandro, ele tem que ir até o jogo, tem que se desenvolver naquela maneira em torno que dele, quase que isso, né? A entrada dele em campo. Tá bem. Olha só, daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais Libertadores da América. Vamos falar também de Copa do Brasil. Não saia daí, é já já. Estamos de volta com os donos da bola e torcedores e convidados muito especiais da dupla Grenal participaram de um evento em Porto Alegre durante a transmissão de Palestino e Inter, Rosário Central e Grêmio lá na Rádio Bandeirantes. Confira só. Emoção para não deixar nenhum gaúcho de fora. Foi assim na noite passada. Para acompanhar Grêmio Internacional em campos de países diferentes, a Band juntou no mesmo lugar torcedores e personalidades esportivas para jogar junto nessa estreia da dupla na Libertadores da América. A festa rolou na ITS Esportes e Eventos, na zona norte da capital. Nós temos uma estrutura aqui muito grande, 15 quadras de esportes diferentes. Já sediamos um campeonato brasileiro de beach tênis, sediamos uma das maiores etapas de futevôlei da história do esporte no Rio Grande do Sul. Então circulam por aqui 1.500 a 2.000 pessoas para assistir jogos de todas as modalidades, diversas idades, é bastante interessante. Esteve presente Everton, ex-jogador que já vestiu as duas camisas. Em 2007 foi vice-campeão na Libertadores pelo Tricolor. 3 anos depois, em 2010, segurou a taça pelo Inter. Agora aposentado, acompanha o campeonato de longe, sem deixar de palpitar. Quem jogou Libertadores sabe que é difícil, todos os times dão duro ali, chegam firme e tentam sair com os primeiros 3 pontos, isso é importante. Fabiano jogou no Inter nos anos 90 e hoje segue com o Inter no coração. Espero que no segundo tempo aí o Inter ajustar para estar a chegada do Nico, do Meia, para a gente concluir o gol, né? Que é o último passo ali, falta um detalhinho aí. Mas com certeza no segundo tempo vamos ganhar de 1-0 aí. Fim da partida contra o Palestino do Chile, 1-0 para a equipe colorada. Hora dos torcedores tricolores começarem a se juntar. Bola rola na Argentina, na casa do Rosário Central. O rival abre o placar, mas a fé ressurge minutos depois. Gol de Everton Cebolinha para garantir o empate da partida. Tá aí, ó, a festa ali de torcedores gremistas e colorados nesse evento especial. Mas outros jogos pela Libertadores e alguns que interessam ao Internacional aconteceram ontem, não é, Matheus? É verdade, Cris. Por exemplo, o Palmeiras jogou fora de casa contra o Júnior de Barranquilha e venceu pelo placar de 2-0, uma vitória importante do time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Outro brasileiro esteve em campo, o Atlético Mineiro, e perdeu jogando em casa. O Atlético Mineiro perdeu para o Cerro Porteño no grupo E da Copa Libertadores da América. Teve polêmica, gols anulados. Esse gol, por exemplo, o Casares mandou direto pro gol. O problema é que o juiz havia dado 2 toques na jogada. Não bateu em ninguém, gol anulado. O gol marcado pelo Cerro foi de Churin, só que estava em posição irregular. Valeu, o árbitro não viu, o Atlético reclama, mas o gol acabou decretando a derrota do Galo jogando em casa. No fim da partida ainda o Atlético teve esse lance aí, ó. Bola no Ricardo Oliveira. Centroavante estava em impedimento, gol anulado, o Atlético não conseguiu vencer jogando dentro dos seus domínios. Um problema para o Galo, tropeçou em casa. Outro jogo, e esse muito importante, principalmente para o torcedor colorado. O Alianza, jogando em casa, acabou segurando o River Plate.
1-1. Gol marcado pelo Manzaneda por parte do Aliança. E quem fez o gol do River Plate foi Christian Ferreira. Boa bola do Christian, aproveitou a oportunidade, tocou na gaveta, tudo igual. Um resultado que nós podemos considerar positivo para o Colorado. River Plate, que é o grande adversário do Inter dentro do grupo. O técnico Odair Hellmann, ciente já do resultado e depois de vencer a equipe do Palestino, falou sobre a liderança na sua chave na Libertadores. Importante vitória, jogo muito consistente. Eles criaram umas 2 ou 3 situações, mas nada com muita contundência e lances próximos, espaçados, né? A gente controlava bem nesse sentido. E fizemos o gol com o Sobis, entrou bem no jogo, bate bem na bola, né? O goleiro ficou esperando um cruzamento, bateu bem direcionado, firme. E aí a gente teve mais espaços para a gente fazer o segundo, fazer a vitória com mais tranquilidade. Mas o mais importante é que nós soubemos jogar o jogo. E é assim Libertadores, é saber jogar, ter as estratégias bem definidas. Fora de casa é bem diferente do que jogar em casa. Aí, ó, falou o Odair Hellmann. E o próximo adversário do Inter é o Aliança, que empatou ontem contra o River. Ah, meu Deus do céu, tudo pode acontecer nessa Libertadores, né? E a gente dá um tempinho e volta já já, não saia daí, tá bom? Estamos de volta e quem está na marca do pênalti hoje é Daniel Oliveira. Vem, e a pergunta vem de Gravataí, hein? Do Marcelo Santos. Os experientes da Alessandro e Rafael Sobis, Daniel, devem ser titulares na Libertadores? Grande abraço. Um grande abraço para ele, obrigado pela pergunta. O Rafael Sobis, sim. Disse aí, disse Daniel Oliveira. Da Alessandro, pelo visto não, né? Bom, Matheus, queremos as últimas informações que tu tem aí para passar pra gente, principalmente de Copa do Brasil, porque não deu pro Ipiranga, né? Mais uma vez, né? Gaúcho em campo na Copa do Brasil e não deu mais uma vez. O Ipiranga enfrentou o Fluminense jogando no Rio de Janeiro e acabou tomando 3-0 para o Flu. Gol de Everaldo, o goleiro David aí deu uma mão pro Fluminense, convenhamos. O Luciano marcou o segundo gol numa boa jogada trabalhada pelo lado esquerdo. Finalização rasteira no contrapé do goleiro David. 2-0 Fluminense e teve o terceiro gol, que foi especial para o torcedor carioca. Gol dele, Paulo Henrique Ganso. Ele que tanto tentou nessa cobrança de falta, por exemplo. O David fez uma boa defesa, mas não foi golaço não. Foi gol de barriga, à la Renato Portaluppi, né? Gol do Ganso, o primeiro dele com a camisa do Flu. Ele que está voltando ao futebol brasileiro, tentando se ambientar. Hoje ainda tem Copa do Brasil e tem Gaúcho em campo. Brasil de Pelotas vai encarar lá na ressacada a equipe do Avaí, 7h15 da noite. Brasil, portanto, na Copa do Brasil, segunda fase da competição, Cris. Tá certo. Olha, Renato, tendência, hein? Viu? Quero agradecer muito Boaz, Daniel Oliveira. Pra mim, foi uma honra. Pra nós também, né? E agora muito quero divertido. Ver. Vou deixar vocês com a bola, tô indo embora. Carrinho. Não, vamos ver. E a habilidade qual é? Vamos ver. Quase caí, hein?